Boa noite. Estou aguardando aqui Maria Helena Veloso, né? Entrar, não sei o que aconteceu, que ela nós tínhamos combinado, inclusive mais cedo, mas eu não estou conseguindo. Boa noite, Cândido Requião. Manter contato com ela. Nós estávamos agendados, né, para esse horário das 20 horas, mas eu não consegui até o momento entrar em contato com ela, né? Enquanto as pessoas chegam, né, e dá boa noite a todos, né? Vamos aguardar um pouco mais para ver se Maria Helena Veloso entra aqui conosco para essa live sobre o Trezenário de Santo Antônio. Dá boa noite, saudar está ouvindo barulho em torno aqui, o som não está legal. Ela está aguardando minha chamada, mas ela tem que entrar aqui. Na verdade, ela tem que entrar aqui no meu ao vivo no meu Instagram, não é? Para que eu possa adicioná-la. Alguém pode ajudá-la aí, não é? Basta apenas ela clicar aí em meu nome, Domingos Ailton. Ela vai entrar, assim como vocês já entraram aqui, aí eu clico no nome dela e ela entra, certo? Então, por favor, alguém possa informar ela nesse sentido. Bom, ela chegou aqui. Estamos só aguardando Maria Helena. Sente aí. Tá ligado? Ó, Domingos. E aí? Tava preocupado com você, não tava conseguindo fazer o teste. Meu filho, meu telefone pifou. Naquela hora, meu telefone pifou, que não ligou mais, de jeito nenhum. Acho que a bateria queimou. E aí eu tô aqui no telefone da minha filha. Ah, pronto. Mas tá tudo tranquilo, né? Vamos ver se dá para fazer. Você tá me ouvindo bem? Tá meio baixo. Tá baixo? Tá baixo. Eu tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Sim, então pronto. Tá aqui, tá dando para ouvir. Bom, Maria Helena, eu gostaria que inicialmente você falasse a respeito, não é, da sua... se posicionasse mais à frente aí do celular, não é? Se você pudesse se aproximar mais assim. Santo Antônio ali, ó, que eu quero que eles fiquem aparecendo. Ah, então tudo bem, eu sou tá certo. colecionadora de Santo Antônio. Ah, pronto, tá legal, ótimo. Bom, eu gostaria que inicialmente, Maria Helena, que você falasse a respeito da sua formação acadêmica e de como surgiu essa ideia de fazer uma pesquisa sobre o Trezenário de Santo Antônio. Minha formação acadêmica. Eu sou secretária executiva, mas também eu sou licenciada em História pela Universidade Federal da Bahia e também pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pela UESP. E justamente foi nesse curso de pós-graduação na UESP que eu fiz em 2001, comecei em 2001 ou 2002, não me lembro bem, que surgiu a ideia, tinha que fazer uma monografia, né? E o que pesquisar? Então, surgiu a ideia de eu pesquisar as festas de Santo Antônio de Jequié, porque naquela época tinha uma problemática aqui. O povo se queixava, acabaram a festa. O povo, o que corria, a história que corria na rua é que acabaram com a festa de Santo Antônio. Sim. Então, eu disse, que festa é essa?
que o povo diz que acabou, mas que todo ano está aí acontecendo, 2002, 2003, coisa e tal. E isso aí foi o motivo de eu estudar. Então, eu fui assim, fiz um trabalho que resultou aqui nessa monografia, volumosazinha, tá vendo? E a festa de Santo Antônio em Jiquié, a festa popular religiosa, memórias e permanências culturais, onde eu fiz todo um estudo sobre como eram as festas antigamente, como são as festas atuais. Esse trabalho foi feito em 2003, de lá para cá muita coisa já mudou também, né? Como são as festas atuais e por que o povo dizia que essa festa acabou. Então, foi um trabalho de pesquisa muito profundo, entrevistei muitas pessoas, fui em busca de jornais, o que tinha de arquivo de jornal antigo nessa cidade de Jiquié, eu pesquisei todos, o livro de tombo da igreja também, de ponta a ponta. Então, eu, assim, embasei muito bem esse trabalho, foi uma coisa que eu fiz, assim, com muito carinho, me entusiasmei mesmo. Eu descobri a minha veia de pesquisadora, e principalmente essa de memórias, foi, assim, um clique que me deu, e eu fiz esse trabalho no maior entusiasmo. Maravilha! Você deve ter ainda conhecido algumas figuras interessantes que participavam assim, ativamente, não é? Como Leonor de Castro. Eu cheguei até a entrevistar Leonor para um livro que eu fiz, Figuras Típicas, e dediquei um capítulo ao trezenário de Santo Antônio, e ela contava, inclusive, que o fato de ter escolhido Santo Antônio decorreu de uma promessa que Ana de Sá, filha de José de Sá Bittencourt e Câmara, neto de José de Sá, fez por conta de uma dor de dente. Então, pediu a Santo Antônio e aí, inclusive, doou o terreno para construir a primeira igreja de Santo Antônio, que ficava na Praça do Comércio, a Praça da Povoação, que é a Praça Luiz Viana, né? Luiz Viana, que foi a enchente 14, destruiu boa parte da igreja, e daí foi que se construiu a igreja nessa parte da colina. Você teve ainda contato, pessoas como Leonor, como Dona Antônia Rocha? Olha, eu conheci Leonor, inclusive Leonor foi uma pessoa muito importante nessa pesquisa minha, porque Leonor me deu documentos. Ela tinha programas das festas de Santo Antônio do ano de 1954, do ano de 1960, então ela tinha esses documentos. Eu tomei, na época eu escaneei, coisa e tal, e devolvi a dona Leonor. E, infelizmente, ela veio a falecer, e eu acho que esses papéis se perderam. Ela guardava isso tudo em um caixote, eu lamento. Mas eu prometi a ela que eu devolveria e devolvi. Então, eles se perderam, mas eu tenho eles bem escaneados, eu tenho uma cópia muito boa. Eu conheci Dona Caluzinha, eu não cheguei a conhecer Dona Zezé, mas conheci Dona Caluzinha. E outras pessoas que participavam muito da festa popular, entrevistei seu Cid Teixeira, seu Geraldo Magela, seu Jonas Rebouças, os pais dele contribuíram muito com a construção do prédio, da catedral. Então, muitas pessoas assim, antigas ainda da cidade, eu tive a oportunidade ainda de manter contato e entrevistá-las. Foi muito bom. Isso. Quais foram os fatos marcantes, né? Marcantes que você conseguiu registrar durante o trabalho de pesquisa e através dessa publicação? Antes disso, Domingos, eu quero assim relatar, eu não sei se você me permite, a história de Santo Antônio na minha vida. Pois não, pode falar. Santo Antônio me perseguiu a vida inteira. Eu nasci numa cidade do interior chamada Entre Rios, e numa fazenda, eu sou do meio rural, e perto da fazenda onde a gente morava tinha um povoado chamado Serraria. E lá tinha as festas de Santo Antônio, porque tinha uma igreja e o padroeiro era Santo Antônio. Então, eu, criança, assim, pequena, era uma alegria para as festas, olha, as quermesses, aquelas festas de largo, a procissão, enfim. Então, para mim, aquilo era muito interessante. Na minha adolescência, eu fui estudar interna no Colégio de Freiras, em Alagoinhas. Uma verdadeira prisão. Mas o padroeiro de Alagoinhas era Santo Antônio. E na época do trezenário, as freiras levavam a gente para o trezenário.
Então, a gente adolescente, 14, 15, 16 anos, foi uma boa oportunidade de sair da prisão, do internato e ir para o trezenário, porque lá era um pouco das paqueras, ver os rapazes, coisa e tal. Então, de volta às 13 noites de Santo Antônio. O interesse era outro, mas ia. Fui para Salvador, morei uns tempos com a minha madrinha, que morava aos pés, ali na ladeira da Barra, aos pés da igreja de Santo Antônio da Barra. E também frequentava muito a casa de uma amiga minha, muito amiga minha, no bairro de Santo Antônio, ali a igreja de Santo Antônio, além do Carmo. Então, foram as minhas grandes vivências em Salvador. E meu marido, em 1979, se formou e veio para Jequié. Aí eu cheguei aqui um dia 31 de maio de 1979. Fui dormir, coisa e tal, e quando eu acordei, foi aquela alvorada rompante mesmo, da festa em 1979, coisa e tal. Eu digo, gente, hoje, 1º de junho, essa alvorada é Santo Antônio. E não deu outra, meu amigo. Então, em 79, cheguei em Jequié, coisa que está muito tímida. A partir de 1982, comecei a trabalhar aí nas festas da Catedral. E estou desacelerando agora, certo? Ainda não encerrei. Já chegou trabalhando. Já cheguei trabalhando, pois é. Foi só me enturmar e daí Santo Antônio na minha vida, não é? Então, essa história que eu queria... Mandar um abraço aí para Luiz, os avós Luiz e Lene, não é? Alguém aí postou que os avós Luiz e Lene estão atentos aqui, não é? Eu acho que muitas famílias, pessoas aqui em Jequié, em Salvador, em Vitória da Conquista, em outras cidades, estão pessoas que conviveram com a festa de Santo Antônio, tem todo uma afinidade, não é? Um simbolismo para essas pessoas, a festa de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo universal, né? Eu estou vendo aqui também a Aninha, uma tia minha lá de Entre Rios, está nos assistindo. A família deve estar reunida, né? Porque não pode reunir todo mundo, mas estão lá ouvindo essas histórias da minha infância, da minha adolescência. Pois é, Domingos, você me perguntou os fatos marcantes na história da paróquia e na história do trezenário. Então, eu dividi. O primeiro, os fatos marcantes na história da paróquia. A paróquia de Santo Antônio foi criada não com o nome de paróquia, naquela época era a freguesia de Santo Antônio de Jequié. Ela foi fundada em 1899, 2 anos depois de Jequié ter se emancipado, né? Então, naquela época já foi nomeado o vigário, que era o cônego Jacinto Hilário Sanches. Cônego Jacinto. Quando dá, eu não sou muito bom nesse negócio de Instagram, não. Então, a primeira capela já da freguesia de Santo Antônio foi construída, erguida lá naquela praça, que hoje é a Praça Luiz Viana. Mas com a enchente de 1914, derrubou uma grande parte da igreja. Então, o padre da época, era o cônego Jacinto, ele resolveu que não era mais bom reconstruir a igreja naquele mesmo local. Procurava-se um elevado, um monte elevado para se construir a igreja, onde se desse segurança de não acontecer mais isso. Então, dos escombros conseguiu-se tirar alguma coisa ainda, todo o material que foi aproveitado foi transferido aqui para este monte, que hoje está aqui a nossa catedral, né? No livro de tombo da paróquia de Santo Antônio, narra que já em outubro de 1915, quando houve uma missão aqui, que vinha aqueles padres para fazer aqueles batismos, aquelas coisas, né? Os padres franciscanos fazem muitas missões, já estava funcionando a Capela Mor da Nova Matriz. Então, já em 1915. Então, você viu, a gente lá foi em 14, mas em outubro de 15 já tinha uma capela aqui. Também no livro de tomba eu já encontro o registro que em 1918 ele já fazia o trezenário de Santo Antônio. Em 1918 já tem o trezenário registrado. Também em 1918 foi colocada aquela imagem de Santo Antônio que está lá até hoje na catedral,
uma imagem quase do tamanho de uma pessoa, foi colocada aqui. Aquela imagem foi doada pelo cônego Jacinto Sanches também. Foi colocada ali 13 de junho de 1918. Então, já tem mais de 100 anos, 102 anos. Fará amanhã. Junto com aquela imagem, vieram algumas outras oferecidas pelo arcebispo Dom Jerônimo Sodré, que era o arcebispo de Salvador. Essas imagens, depois eu vou contar que fim elas tiveram. Então, o padre Jacinto ficou aí na catedral até 1922, depois entrou o padre Altino. Quer perguntar alguma coisa disso aí ou eu continuo? Não, você pode continuar, não é porque a gente tem outras perguntas, né? E saudar também aqui a dona Ana Torregrossa, né? Essa família Torregrossa é uma família tradicional na festa de Santo Antônio, né? Também o Antônio Vajão, que é diretor do museu, né? E ele tem aberto o museu para a exposição sobre Santo Antônio, então, saudar. Uma parceria que a gente tem feito todo ano. Isso. Que bom que essas pessoas pode continuar nos assistindo. Então, a igreja foi sendo construída, coisa e tal. Então, depois que o padre cônego Jacinto se afastou, entrou o padre Altino, que tocou essas obras da catedral assim com muito afinco. Em 1927, está registrado no livro de tombo que já não era mais aquela capelinha simples, já era uma igreja com moldes arquitetônicos que ficariam dignos de uma cidade que era Jequié. Aí eu pesquisando, no livro de tombo me dá uma dica. Mas a professora Aglaé Torinho, essa igreja aqui, a catedral, ela tem o projeto arquitetônico dela é um arquiteto francês chamado André Safrey. E o engenheiro também que a projetou foi um engenheiro alemão, Carlos Cuey, que vieram para a construção da estrada de ferro. Aí eu fiquei curiosa. A igreja, o padre não tinha dinheiro para pagar esse projeto dessa igreja. Esses camaradas vieram de graça, aquilo sempre me pegou. Isso eu pesquisei no livro do professor Emerson, nunca achei nada. Conversando com a professora Aglaé Tourinho, uma pessoa que merece nosso crédito, ela me contou uma história que depois eu fui ao livro de tombo e realmente bate e confia. Ela me disse que seu Arthur Moraes veio construir o serviço de água aqui da cidade de Jequié. E, enfim, vou resumir a história. No dia da inauguração, a tubulação, não aguentando a pressão da água, estourou toda. E o homem botou a mão na cabeça. Primeiro, pela vergonha moral, né? Vem inaugurar um serviço de água e estoura tudo. E segundo, pelo prejuízo financeiro. E ele não tinha mais dinheiro para consertar e refazer o serviço e botar o negócio para andar. Então, ele foi para a capelinha de Santo Antônio e fez uma promessa a Santo Antônio: meu santo, me ajude, me mostre um caminho onde eu vou resolver isso. E eu lhe prometo que se eu conseguir me sair desta situação, eu vou lhe dar uma igreja digna de você. E resultado, saiu dali e veio estar com o coronel Ramiro Tourinho, que era o avô de Aglaé, que era um homem de posses. E o coronel Ramiro emprestou a ele o dinheiro. Ele reconstruiu o serviço de água, coisa e tal, e inaugurou, e depois contratou esse arquiteto e o engenheiro e fizeram o projeto da catedral. E a Gaia me conta que ela era criança, ela morava aqui nesta rua onde eu moro hoje, Rua Bertino Passos, e a casa do senhor Arthur Moraes é onde hoje é Embasa. E ela lembra dos artesãos lá fazendo aqueles apliques, aquelas coisas para colocar na catedral. Então, primeiro ela me fala essa história, a tradição oral. Segundo, como eu confirmo a tradição oral? Através do livro de tombo. O livro de tombo tem lá uma anotação do padre Altino Freire, sendo grato ao senhor Arthur Moraes por nos dar uma casa digna de Santo Antônio, certo? Então, está confirmado que essa história que o senhor Arthur Moraes, não é, contribuiu para a importância da tradição oral, né? Eu, inclusive, entrevistei, eu fiz um filme, não sei se você conhece, o Trezenais de Santo Antônio, um documentário com algumas entrevistas, algumas pessoas, e Dona Maria, uma senhora que frequentava a festa,
ela dizia, ela é criança ainda, diz que o povo ajudou na construção. Tinha uma lagoa onde é hoje o Maringá, e as pessoas pegavam água ali, carregavam e levavam para lá. Mas em relação a Arthur Moraes, que ano foi que ele aconteceu esse fato e ele passou a articular a construção? Veja bem, se em 1927 o livro de tombo registra que já tinha o projeto arquitetônico, então deve ter sido pela volta de 24, 25, 26, no máximo, sim, não é? Isso aí não tem exato, mas a gente deduz. Bem, então se toca aí a construção da catedral. Em 34, foi colocado aquele relógio na torre, foi oferta da firma Grilo Lambert, que, se eu não me engano, até hoje tem lá o nome, né? Grilo Lambert, no relógio, acho que tem. Isso, tem. Em 1936, foi inaugurado o altar-mor, que era uma coisa linda o altar da nossa catedral. Também vou dizer porque foi demolido. Em 1945, finalmente, a matriz foi dada como completa, concluída. Uma grande festa, tudo isso acontecia 3 de junho. 3 de junho enquanto relógio, 3 de junho inaugura o altar-mor e outro 3 de junho da catedral concluída. Nos anos de 60, lá por 65, 66, houve a reforma houve o Concílio Vaticano II, então, como a igreja teve algumas reformas. E aconselhava-se o altar, a missa que era em latim, passou a ser celebrada na língua pátria. O padre que ficava virado de costa para o povo virou-se para o povo, e as igrejas que tinham muitas imagens, alguns padres resolveram retirar um pouco essas imagens. Então, na época, acho que me parece que foi o padre Jairo, querendo cumprir as normas do concílio, o resultado mandou desmanchar o nosso belíssimo altar, certo? E fez aquilo que está ali, que não é feio, mas o altar era uma coisa linda, eu tenho fotografias dele. As imagens... O altar tinha uma representação da frente da igreja, era assim? Era também no formato da frente da igreja, e era muito cheio de muitos detalhes. Também as imagens que o bispo Dom Jerônimo mandou para cá, várias imagens, e o que é que ele fez? Ele distribuiu para as casas daqui que é. Distribuir essas imagens, porque a nova reforma da igreja mandava que a igreja diminuísse as imagens ou quase que não tivesse. Dona Carlozinha, quando ele deu as imagens várias, eu até conheci a imagem de São Bento, lá na Dona Maria Luísa, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que foi com Dona Didi, de Seu Geraldo Magela, que inclusive quando ela foi para Salvador, devolveu para a catedral. Mas outras pessoas viram. E quando o padre Jairo ia dar também a imagem de Santa Terezinha, diz que Dona Caluzinha fez um batalhão de mulheres e foram enfrentar eles. Santa Terezinha não sai daqui dessa igreja. E aí, até hoje, ela está lá no altar. Mas foi isso. Salvou Santa Terezinha. Salvou Santa Terezinha. Salvou Santa Terezinha. Dona Caluzinha, ela era devota, viu? Em 1978, a matriz de Jequié passa a ser catedral. Por quê? Porque a Jequié passou a ser a diocese e lá vai ser a cátedra do bispo. Está lá a cátedra do bispo. Então, passa a ser, não é mais matriz de Jequié, é catedral de Jequié. Outra coisa interessante, a nossa igreja por dentro era toda branquinha, toda branca. Em 89, com o padre Molina, ele fez uma viagem lá para a Espanha, coisa e tal. Quando ele voltou, ele externou o desejo de que aqueles apliques fossem pintados de dourado, que ia dar uma nova beleza. Era Elias Dávila, o padroeiro, o festeiro nesse ano. E Elias cumpriu o desejo dele e pintou a igreja com aqueles dourados, o que deu outra vida. Realmente ficou lindíssima a nossa catedral, né? Sim. E em 1993, Santo Antônio, ele não ficava ali onde ele está hoje, no meio, abaixo da cruz de Cristo. Ele ficava na lateral, onde está a imagem de São José. Então, em 93, o Padre Tom transferiu ele lá para o altar central. Então, são esses... Assim, fica abaixo da cruz, né? Da cruz, mas ele nem sempre ocupou aquele lugar. Até 93, ele ficava na lateral.
Sim. apesar de ser o padroeiro, mas ficava na lateral. Então, esses são os fatos marcantes da paróquia. Da paróquia, como igreja, assim. Agora, fatos marcantes do trezenário. As festas de largo. Eu tenho registros que as festas de largo já aconteciam a partir de 1930. Certo? A partir de 30 já tinha as quermesses. Claro que não era essa festa, nessa grandiosidade que já foi e que ainda está sendo, mas eram festas de largo, quermesse, aquelas brincadeiras, joguinhos. Sim. A partir de 1946, que é quando eu achei os jornais de Jequié, isso aí está registrado, Ave Maria, os jornais faziam assim, era um acontecimento essas festas de Santo Antônio de Jequié. Pensa Sem naquele dúvida. acontecimento, pois é. A maior festa da cidade. Era realmente a maior festa da cidade. As festas de largo não eram aí onde são hoje, no Largo da Catedral, não. Elas se davam na Praça Rui Barbosa. Então, era lá, então o povo vinha para a reza, para o trezenário, depois todo mundo descia para a Praça Rui Barbosa. Eu, entrevistando os saudosistas, eles diziam que lá na Praça Rui Barbosa a festa era muito melhor, era muito mais animada, enfim, toda aquela nostalgia, né? Sim. Ela veio para cá em 1976, depois que foi inaugurada esta praça, que a gente chama de Praça da Catedral, mas ela tem o nome de Praça Castro Alves. Em 1976 ela foi inaugurada e daí diante as festas, a quermesse, a festa de largo, passou para aí. Do trezenário também, da festa em si. O primeiro leilão de gado aconteceu a partir de 1950, de lá para cá, 1950. Nos anos 60 e 70, tinha uma feira de Santo Antônio. Eu não alcancei essa feira, eu cheguei aqui em 79 e não alcancei essa feira, mas o povo dizia que todo mundo doava frutas, verduras, coisa e tal, e se tinha aquela grande feira de Santo Antônio. Em 76, foi introduzido na festa o Jantar dos Namorados, que perdura até hoje, e a Rifa do Carro. Então, em 1976. Em 77, aconteceram a lavagem das escadarias. Você acredita que teve isso em Jequié? Pois é, essa lavagem foi de 77 até 83, até 82. Que, inclusive, era uma lavagem... Zé Lima conta, eu inclusive registrei isso no capítulo Figuras Típicas, né? Que era uma lavagem que tinha, como em Salvador também, no Bonfim, né? E nas outras igrejas, a presença de mulheres do candomblé, né? Algumas, inclusive, que têm essa dupla pertença. Né? Maria Xangô, por exemplo, é da Igreja Católica, assim como Zé Lima, e é do candomblé. Então tem um pé no candomblé e outro pé na Igreja Católica. Então esse pessoal do candomblé participava da lavagem, né? Eu tenho fotos assim de umas senhoras aqui da sociedade que participavam também com suas fantasias de baiana bonitas. Eu tenho umas fotos que elas receberam. E eu acho que tem o Pai Lourinho, que fazia parte do não é? Isso, do cortejo. Então, e tinha aqueles cortejos nas carroças. Eu tenho essas fotos bonitas. Essa lavagem duraram de 77 até 82. Em 83 o festeiro cortou. Em 88 aconteceu o primeiro coquetel para a imprensa tomar conhecimento e divulgar mais a festa de Santo Antônio. Isso aí eu participei, eu estava lá, como jornalista. Essas festas eram muito grandiosas, Dominguinhos. Eram assim, abrilhantadas por autoridades políticas, por governadores, por comandante de região militar. Isso tudo era registrado nos jornais e no livro de topo da igreja, tudo assim, sabe? Então, era um grande acontecimento. As grandes inaugurações aconteciam em Jequié sempre a 13 de junho. Então, assim, sempre foi uma grande festa. Então, essa festa, durante esses anos, muita coisa permaneceu e muita coisa mudou, né? Vamos aí. Isso. É justamente essa pergunta. O que permaneceu realmente, Helena, durante esse período, você, nesse registro, detectou o que permaneceu e o que modificou? Mandar um abraço aí para algumas pessoas que entraram, Gil Lemos, né, que tem
um canal no YouTube. Leonardo Duarte disse que você está dando uma verdadeira aula de patrimônio histórico. Leonardo, que fez uma live aqui também com a gente, essa semana, muito interessante. Também a família Tourinho, vi algumas pessoas da família Tourinho participando aí. Marcinha Cardoso, que a família Cardoso também, Armando Cardoso, seu irmão também, Marcinho, participaram muito dessa festa. Então, o que é que permaneceu e o que é que modificou ao longo desse tempo? Olha, Dominguinhos, é o seguinte, eu primeiro vou dizer o que modificou. Primeiro, o local da festa, que era lá na Praça Rui Barbosa, modificou para cá, mas isso perdura até hoje. A lavagem, como eu já disse, que foi abolida em 1983 por conta do festeiro, que era uma pessoa muito católica, o senhor Wilson, o senhorinho, muito da igreja aí, que não queria essa mistura e aboliu, e de lá para cá o padre acatou e nunca mais teve. A feirinha de Santo Antônio também, que nunca mais teve. As procissões com vários andores. Em 1954, a imagem de Santo Antônio foi acompanhada por 14 andores. Imagine que não era só o andor de Santo Antônio. Eram 14 andores de todos os santos, as imagens todas que tinham na igreja. Tinha. E cada santo desse tinha uma comissão para organizar, para ornamentar esse andor. Imagina a disputa que não era desses andores. Né? Então, claro, ficar mais bonito. Então, existiam essas disputas. É claro que o andor de Santo Antônio era o maior, era o que saía por último, e tinha que ser o maior e o mais bonito, né? Porque era ele o grande santo homenageado. Então, o formato da festa também mudou muito. E aqui eu quero fazer um adendo. O Parque de Santo Antônio. Você sabe o que é o Parque de Santo Antônio? Para você, o que é o Parque de Santo Antônio? Olha, o parque, dentro dessa estrutura atual, é aquela estrutura que se monta principalmente para as crianças brincarem, aquelas armações, não é? Mas a ideia que se tinha de parque envolvia, me parece que no passado, as barracas, não é? Também, não é? Pois é, o parque, para nós que falamos do Parque de Santo Antônio, para nós de quiaenses, não é o parque de diversão, a roda gigante, o cavalinho, o carrossel, não é isso, não. O parque é tudo. É tudo. Tudo. Toda a estrutura, as barracas. É o jantar, isso. É o vai e vem das pessoas. Então, é o parque. Você vai para o parque hoje, então aquilo ali era tá entendendo? E aquilo era um encanto, Domingos. Olha, eu entrevistei várias pessoas. Eu me lembro bem de Astro Braille, entrevistando a Astro Braille, e ele me conta assim, Alena, a gente subia e descia tanto aquela ladeira da igreja, aquele vai e vem, que você já subiu, que eu já subi, assim, a gente não sabia porque descia e subia, mas aquilo dava um prazer na gente, né? Então você descia e subia, então olhando as paqueras, e foi lá que eu paquerei minha mulher, e foi lá que eu encontrei ela, e me casei na igreja de Santo Antônio, que é outra coisa que o povo, né? Então era ali aquele sobe e desce, aquele vai e vem que o Padre Tiago hoje até falou na missa, do vai e vem da subida do parque, aquilo foi uma coisa que marcou uma geração inteira. Aquilo ali era muito gostoso. Em outra época foi assim, uma coisa sensacional. Então, o formato da festa, do parque, antigamente tinha as barraquinhas. Primeiro tinha o Correio do Amor, quem se lembra? Eu sou antiga, viu, meu filho? Correio do Amor, o Raid das Moças, a Barraca do Cavalinho. Até um colega meu da Coelba, esqueci o nome dele aqui, que tomava conta dessa barraca. É a Barraca da Preá, com Dona Bete Salomão, se lembra? Emanuel está dizendo aqui, ó, é muito peixinho no tanque e as preás que escolher as casinhas. Pois é. A Barraca do Bingo, que seu Cid Teixeira, Evandro Lopes, tomavam conta daquela Barraca do Bingo, assim, com um amor incrível, né? Então, o formato da festa em si mudou. Hoje em dia, o que a gente vê ali? Tem o barracão com jantar dos namorados, continua, mas as barraquinhas, muito sem criatividade, todo mundo só vendendo comida, bolo, doce. E naquele não tinha todas essas atrações para as crianças. Tinha bebida também, né? Cerveja.
Se esse capítulo das bebidas vai ser lá para o fim, o capítulo da parte. É. Antigamente também, Dominguinhos, tinham as noites das famílias. As famílias. Então, a família Rebouças, a família... Agora tem uma coisa que me intriga até hoje. Tinha uma noite de Dona Maria Tupinambá. Eu nunca achei nenhum parente dessa Dona Maria Tupinambá. Maria Tupinambá era uma mãe de santo, famosa aqui, que morou aqui em Joaquim Romão. Então, isso significa que no passado esse sincretismo era forte, não é? Havia isso, porque era uma das maiores mães de santos aqui de Jiquié, Maria Tupinambá. Então, até o padre Jairo chegar, existiam essas noites. A família Rebouças, por exemplo, o seu Jonas Rebouças me falou que o seu Juca ajudou muito na construção da catedral, e Dona... me passou agora, desculpem, família. Rocha? Hein? Não, o nome a noite dos Antônios também, não é? Que era a primeira noite. Isso aí permanece até hoje, a noite dos Antônios. Permanece até hoje, não é? A família Rebouças, porque o pai de seu Jonas, seu Juca Rebouças, ele ajudou muito o padre Altino. Quando o padre Altino fechava a semana e não tinha dinheiro para a folha de pagamento do pessoal, seu Juca era um homem de posses e chegava lá e fechava o que estava faltando, certo? Então tinha essa noite da família Rebouças. Tinha essa noite de Dona Maria Tupinambá, que até hoje você está dizendo que é Dona Maria, eu nunca achei nenhum parente dela para explicar o porquê que ela tinha uma noite especial na festa de Santo Antônio. Era uma pessoa muito poderosa. E assim, então tinha famílias. E essas famílias, a cada noite, soltavam os foguetes. O foguete de cada noite era dos mordomos da noite. Então, às vezes, era o grupo dos comerciantes, era o grupo dos fazendeiros. Então, era um grupo de noite. E eles disputavam quem saltava mais fogos. Não é? Então, esses fogos também, de cada noite, foram abolidos. Uma coisa que já foi do meu tempo e que eu questiono até hoje, mas já é vencido, é a questão das camisas da festa de Santo Antônio. A festa de Santo Antônio fardou as pessoas. Está todo mundo fardado com a camisa igual. Se eu fosse, o padre vai se zangar comigo se eu disser isso, mas se eu fosse comerciante em Jiquié, eu não patrocinava uma camisa. Porque você não imagina o que é o prejuízo disso para o comércio e como enfeiou a festa. Antigamente, o povo tinha a vaidade de comprar uma roupa nova para a festa de Santo Antônio. Ninguém comprava roupa nova para São João, nem para Carnaval, ninguém comprava roupa para a festa de Santo Antônio. Do rico ao pobre, todo mundo comprava roupa para a festa de Santo Antônio. Inclusive, teve uma mulher, eu soube que ela mandava fazer todos os anos um vestido para cada dia da festa. Eram 13 vestidos novos. Imagine como as costureiras não ganhavam dinheiro. Pois é. E o comércio vendia mais para as festas de Santo Antônio do que para o Natal. Você acredita? Eles iam buscar as mercadorias para a festa de Santo Antônio, vendia tudo, voltavam para buscar para o São João, que já não vendia quase nada. Então, a Santo Antônio era um acontecimento em Jiquié, frequentado pela mais alta sociedade da cidade. Então, hoje em dia, a igreja fardou todo mundo. Eu compro uma camisa, visto às 13 noites. Não compro nem um paninho novo, nem um lencinho para botar no pescoço novo, eu não boto aquela camisinha e pronto. Aí começa, prestigia de um lado, a igreja lucra alguma coisa, vendendo as camisas e pronto, mas nada. E enfeiou a festa, porque o povo tinha a vaidade de se arrumar, de ficar bonito para a festa de Santo Antônio. Uma está dizendo aqui, Lena, que era ficar formosa e arrumar um candidato. Santo Antônio é considerado um santo casamenteiro. Nessa sua pesquisa aí, você viu algumas... E aproveitar até para as pessoas que estão solteiras hoje, saber se você tem algumas estratégias aí, se alguém conseguiu arrumar uma namorada ou um namorado aí com o Santo Antônio, um padroeiro de Jiquié. Eu vou chegar lá, um minutinho só. Isso vai acabar com certo. Tá certo? Tá certo. Então, essas camisas enfeiaram muita festa. A questão dos festeiros. O festeiro, a figura do festeiro, sempre foi escolhida uma pessoa de posses. E sempre os mais simples acharam que era
a igreja bajulando os mais ricos. Mas não era, não. Isso é uma tradição que vem de Portugal. É que o festeiro, ele bancava a festa. Então, as primeiras providências, as primeiras coisas, é o dinheiro do festeiro que tinha que entrar. Então, tinha que ser uma pessoa de posses e influente para conseguir angariar os recursos. Se o dinheiro arrecadado não desse para pagar as despesas da festa, o festeiro é quem arcava. Entendeu? Então, não tinha isso de... Hoje em dia, também a festa tem uma rifa de um carro, tem um leilão que consegue mais recursos. Mas, antigamente, era na boca, no pedido. E se não conseguisse, era o festeiro quem arcava. Daí, a tradicional figura do festeiro, uma pessoa de posses. Para alguns, cheirava a xeretismo, a bajulação dos riscos. Mas, na verdade, a intenção era outra. Essa tradição, inclusive, deu o que falar, porque em 2001 o Padre João quebrou. Então, em 2001, o festeiro foi Valdivino Filho. Quem era Valdivino? Um rapaz jovem, paroquiano, muito católico, da comunidade São Lucas, que era um soldado da Polícia Militar. Então, quebrou este paradigma. De lá para cá, a igreja tem muito colocado os casais paroquianos que fazem um encontro de casal com Cristo. Antigamente eram pessoas da sociedade como um todo, da cidade como um todo, as pessoas influentes. Hoje em dia são as pessoas mais ligadas à paróquia mesmo, então a festa fica e que magoou algumas pessoas da cidade, porque que não são desta paróquia aqui ou não são aqui. Então, frequentadores da igreja, eles ficaram assim um pouco magoados, porque assim, nós somos esquecidas, as famílias foram esquecidas, coisa e tal. Porque a festa hoje em dia tem um aspecto mais paroquial por conta disso. Mas, se tem que rezar pela cartilha da igreja, é bom que bote uma pessoa de dentro da igreja também. Não é assim? A gente tem que respeitar. Isso. E o caráter profano da festa, ele foi sendo cada vez mais repetido, a igreja teve que ir se enquadrando, se ajeitando para ficar nos moldes que a igreja e o bispo de cada época quer. Daí foi abolido aqueles bares, né? Hoje em dia a festa de Santo Antônio não vende mais bebida alcoólica nenhuma. E isso tipo de não ir à festa para algumas pessoas. É porque é só pela bebida que vai? Não é só pela bebida. Mas você senta numa banca, cervejinha, como amigo. Aí você vai chegando e é uma questão de confraternizar, sabe? Mas o bispo achou que te viria tirar e a igreja tem respeitado isso. E agora uma coisa, Dominguinhos, que me deixou arrasada foi a retirada da alvorada do dia 1º de julho. A alegação, desculpe, você é ecologista, mas os da Sociedade dos Animais e os moradores, porque aquele da gente uma vez no ano. Uma vez no ano. Não vai prejudicar os animais, não. Pois é muita intolerância. Aquela alvorada, Maria, não durava 3 minutos soltar uns foguetes, acordar a cidade. Para mim, aquilo ali me magoou até, sabe? Fiquei muito triste. Bem, isso aí foi o que foi retirado. O que é que permanece até hoje? As ladainhas, as diversas ladainhas, sabe? Quando canta aquelas ladainhas antigas, incensa aquela igreja, rapaz, aquilo assim, me eleva. E eu acho que eleva muita gente. Aquilo ali vai da minha infância até agora, já a minha quase velhice, mas aquilo ali é muito sublime, é uma coisa maravilhosa, as ladainhas. O andor, que é sempre uma surpresa, os andores de Santo Antônio, e uma curiosidade que eu andei observando. Longe que eu vejo um andor sendo carregado por carro. E tudo quanto é canto. O andor é carregado nas costas. Ou por 4, ou por 6, ou por 8. Eu já viajei aí pela América Latina. Aí, o Peru tem cada festa religiosa maravilhosa. No Chile, andores carregados por 40 pessoas, sabe? Aqueles andores pesadíssimos, mas tudo no ombro. Finge que é no carro. Por que isso eu não sei. Questão para estudo também. Mas os andores são muito bonitos. Hoje em dia ainda tem a expectativa, assim, dos pregadores do trezenário, que nos dão umas mensagens muito edificantes. Ontem mesmo, antes de ontem, ontem o padre Rogério fez uma homilia maravilhosa.
Hoje o padre Tiago fez outra de arrasar, tá entendendo? Então, isso aí é uma coisa muito esperada por quem acompanha o trezenário. O pregador do dia 13 também é uma coisa esperada, né? Enfim, essas coisas assim da tradição religiosa mesmo, isso perdura e não pode se acabar, né? Isso não pode. Isso, com certeza. Neide Anjos está dizendo aí que ficou sabendo com alegria que a Alvorada, da época que foi presidente, é que lhe despertou, não é, para a Feira de Santo Antônio. Foi a que me E acordou. fato também interessante, Helena, que permanece até hoje é o mingau, né? Que é servido no primeiro dia da carreata de Santo Antônio. Esse mingau foi fundado por Dona Antônia Rocha, que era uma figura extraordinária que eu tive o prazer de conhecer quando a gente for falar sobre os pobres. Conheci Dona Antônia também, depois seu Manelzinho do Mingau, coisa e tal, e que hoje encarrega a equipe de fazer, e muito gostoso e muito disputado esse Mingau, né? Pois é, no dia 1º. Você me perguntou o que é que eu posso registrar de Santo Antônio Santo Casamenteiro. Primeiro, eu tinha um lance assim, que eu namorava com 2, 3 meses, eu enjoava dos namorados, meu Deus do céu. Aí, quando eu comecei a namorar com Emanuel, o meu marido, até hoje, graças a Deus, há quase 50 anos, em 2 meses eu me enjoei. Ai, meu Deus do céu, o que será? Aí eu pedi a meu Santo Antônio que, se fosse para me dar felicidade, se fosse para eu ser feliz, que continuasse. E se não fosse para ser feliz, que enjoasse também. Sim. Resultado, eu estou com ele até hoje, então. Primeiro milagre. Então, essa história que Santo Antônio é casamenteiro, tem um fato conhecido que diz que ele realmente ajudava as moças pobres a conseguir o dote, porque antigamente na Europa precisava de um dote para poder casar. E esse dote eram as mulheres que davam para os maridos. Então, reza a lenda que em Nápoles havia uma moça, vou ler para você, viu? Cuja família não podia pagar o dote para ela casar. Então, ela ajoelhou-se aos pés de Santo Antônio e pediu com fé que o santo ajudasse, mostrasse uma forma. E, milagrosamente, caiu um bilhete na mão dela. O bilhete dizia para ela ir a um comerciante da cidade e que o comerciante desse a ela as moedas de prata equivalentes ao peso daquele papel. Sim. O comerciante não se importou, porque achou que o peso do papel até uma moeda dava, né? Achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para a surpresa, foram necessários 400 escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora havia prometido 400 escudos para Santo Antônio e nunca havia cumprido a promessa. Então, Santo Antônio viera fazer a cobrança daquele modo maravilhoso. E a moça, então, com seu dote, pôde casar-se conforme o costume da época. Um outro lance que conta de Santo Antônio, esse já é folclórico, ele disse que tinha uma moça muito bonita, coisa e tal, conseguia casamento. Então, ela todo dia rezava na imagem de Santo Antônio, botava flores, rezava, botava flores e nada. Aí um dia ela se revoltou e jogou Santo Antônio pela janela. Nisso vai passando um moço lá embaixo e o Santo Antônio pega na cabeça dele. Ele segura a imagem de Santo Antônio e vem bater na porta para entregar. Então, ali, eles se conheceram, bateu a química e, enfim, o noivo apareceu. Então, até no desespero, Santo Antônio socorreu, mas isso é folclore, viu? Bom, Lena, Sim, gostaria também que você falasse a respeito da assistência aos pobres. Dona Antônia também foi a pessoa que criou a sociedade do Pão dos Pobres. Inclusive, é um fato muito ligado à minha vida, porque meu primeiro trabalho, eu tinha uns 12, 13 anos, foi como cobrador da Sociedade do Pão dos Pobres. E aí eu conheci várias pessoas em Jiquié através desse trabalho que eu realizava. Ela fazia esse trabalho, dava uma feira, e eu me lembro que ela fazia, cheguei a participar na casa dela, ali na Joana Angélica, do almoço, depois da missa de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, tinha um almoço e reunia todos os pobres ali. Então, isso é uma coisa muito importante. Santo Antônio é um santo dos pobres também. Eu gostaria que você falasse a respeito
desse trabalho no passado e nos dias atuais com os pobres. Nós estamos caminhando para o final. Se houver uma interrupção, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a todos e a você também que a gente vai reiniciar a live, porque no Instagram, assim, quando coloca uma hora, né, marca uma hora, não é, você tem que parar para, inclusive, gravar, mas aí a gente retoma, pode retomar também, porque a conversa está muito boa, as pessoas estão gostando muito. Estão gostando. E eu me entusiasmo. Quando a gente pesquisa uma coisa com amor, eu se entusiasmo. Mas está salvo, viu, live? O Pão dos Pobres, ele tem realmente uma origem. Santo Antônio ainda vivo. O Santo Antônio era frade lá do convento e ele tinha, a pobreza ia muito lá e ele tinha muita pena. Então, um dia ele pegou os pães do convento todo e distribuiu para os pobres. Aí, na hora que chegou a hora do café da noite dos frades, um frade padeiro ficou desesperado, correu para ele e fez: Santo Antônio, roubaram os pães todos. Aí Santo Antônio, muito confiante em Deus, disse: volte lá e veja que vocês não roubaram não, vá ver. E quando ele voltou lá, tinha os pães, os cestos estavam cheios abundantemente. Então, esse já foi um milagre dele em vida, de Jesus Cristo, através da pessoa dele. Realmente, aqui tinha esse trabalho de se arrecadar o dinheiro para os pães dos pobres. Hoje em dia, eu não sei, eu acho que acabou isso, mas tem dia de terça-feira, toda terça-feira, que é o dia devotado a Santo Antônio, na catedral, as pessoas doam pães, esses pães são abençoados na missa, e após a missa eles são distribuídos, tem uma equipe já com as pessoas certas para distribuir esses pães. No dia 13 de junho também, geralmente, se distribui o pãozinho de Santo Antônio, um pãozinho pequeno que as famílias guardam na lata de farinha, para que nunca falte pão na casa, alimento. Então, é assim. Hoje em dia, a Catedral de Santo Antônio tem a Rede Catedral Solidária. A igreja sempre foi assim, teve esse caráter beneficente, esse caráter social. Então, hoje em dia, tem a Rede Catedral Solidária, que é um trabalho que até eu faço parte, que é a distribuição de cestas básicas para famílias carentes. Que a gente, além dos recursos das festas de Santo Antônio, que são hoje em dia, para a manutenção da paróquia, muitas coisas da paróquia, também para essa rede catedral solidária. Distribuição de cesta básica, a gente mantém um ambulatório de consultas médicas, às vezes chegam muitas pessoas, você não imagina o tanto de gente que vai lá pedir passagem para voltar para a sua terra de origem, pedir remédio, pedir orientação para tirar documentos, para aposentadoria. Então, se faz esse trabalho todo de encaminhar. Às vezes a pessoa tem tudo para se aposentar, mas não tem ainda o discernimento para seguir aquilo. Então, esse trabalho todo é feito por essa rede catedral solidária. Então, é um dos trabalhos da igreja, né? A assistência social. E a igreja tem esse caráter social também. Helena, nós estamos num ano atípico por conta da pandemia do coronavírus. Não é? Como é que está sendo realizado nessas condições de festejo de Santo Antônio? Dominguinho, eu vou te falar, viu? No dia 1º de junho, quando eu cheguei na frente dessa catedral, que vi o parque não existente, vi essa ladeira aí toda vazia, me deu uma tristeza, meu irmão, me deu uma tristeza. Eu digo, mas é isso mesmo. Paciência. Por conta também de um decreto do prefeito, o trezenário está sendo realizado meio-dia. A missa é de meio-dia a 1h, porque nós temos toque de recolher de 5 horas. Se ao menos o trezenário fosse feito 7 horas da noite, como de costume, sei lá, era uma coisa mais tranquila. Porque você veja, nós donas de casa, nessa época de pandemia, muitos de nós não temos empregada, porque a gente não quer que vá e venha de pessoas na nossa casa, então somos nós que estamos fazendo tudo, cozinhando, lavando roupa, limpando, passando essa tal. Então, no horário de meio-dia, para a gente se adequar a esse horário, é fogo, viu? É muita carreira. E a família tem que ficar esperando o almoço até 1h da tarde. Mas estamos, graças a Deus, esse trezenário está sendo feito dessa forma. Os nossos padres estão, assim, nos dando essa assistência espiritual através de todas as redes sociais. E tá bom. Agora, faltou o parque, né? Faltou o parque. Agora, eu tenho umas novidades para você. Não é a primeira vez que não acontece a festa de Santo Antônio.
É claro que o trezenário em si, o trezenário está acontecendo. Não está acontecendo com a igreja lotada, mas está acontecendo. Então, essa lacuna não ficou para a gente. A igreja tem suprido, certo? Agora, a festa de Largo, em 1957, está no livro de tombo da catedral, que atendendo às circunstâncias eventuais, não houve festa no parque, por conta de crise financeira para o povo em geral, falta de luz na cidade e dificuldade de achar quem dirigisse e organizasse. Então, não teve parque em 57. Em 1992, então, se em 1957 não teve festa por falta das coisas, por escassez, em 1992 não teve festa por demasia. A festa de 1991 foi uma festa grandiosa, mas, na verdade, grandiosa. Grandiosa porque extrapolou todos os limites da catedral, foi barraca para todo canto, tá entendendo? Mas a igreja perdeu o controle da festa. A igreja perdeu o controle da festa, então essas barracas, esses bares aí ficavam rolando até altas madrugadas, o padre ia dormir, as famílias iam dormir e o pau ficava rolando aí. Agora, quem era criticado? A igreja que está promovendo a festa, a igreja está promovendo a festa. Então, se reuniu, foi reunião com o Conselho Paroquial, com o prefeito, TTT, naquela época era o padre Molina, e em 92 não teve festa de lá. Foi um horror. Foi um horror porque os barraqueiros já estavam muito acostumados a ganhar esse dinheiro por conta da festa. Enfim, os barraqueiros foram para a Praça da Bandeira e não conseguiram vender nada, porque ninguém ia sair daqui para ir para a Praça da Bandeira, que lá não era a festa de Santo Antônio, enfim, mas não teve parque. E aí o povo começou a gritar, foi horrível. Acabaram a festa, acabaram a festa. Mas aí isso em 92. Em 93, o padre Molina, que foi contra, ele nunca quis acabar a festa, não quis, apesar dele parecer uma pessoa muito radical, mas ele gostava da festa. Em 93, a festa voltou nos moldes mais menores, está entendendo? Nos moldes mais adaptados ao que a igreja realmente queria, aos cânones da igreja. E ela veio de 93 até 2000, beleza. Já mudou para Padre Tom, que era o pároco. Só que em 2000, a Catedral de Santo Antônio entrou na pastoral da sobriedade. Padre Tom assumiu a Fazenda da Esperança, coisa e tal, essa questão de viciados em drogas, em álcool, TTT, e aquilo bateu nele, mexeu com ele. Ele sempre achou que a igreja devia ser coerente. Como é que eu patrocino a pastoral da sobriedade e depois eu faço uma festa de largo e vendo bebida? Aí, novamente, tira seus barracas. Aí, pronto. Em 2003, já com a imprensa mais, a divulgação, as rádios, a coisa e tal, foi um horror. Assim. Já acabaram uma festa, acabaram uma festa, acabaram uma festa. Mas ele foi radical. Em 2002, a festa voltou, mas bem pequenininha. Pequenininha, depois ela foi crescendo, PPP, já se tinha algumas barracas mais. Quando há 2 anos atrás, já com Dom Rui, nosso bispo, já proibiu toda a bebida alcoólica na festa. Então, essa festa fica nesse vai e vem, e o povo que gosta de tomar sua cervejinha, se confraternizar, lá não vai. Ah, porque o povo só está atrás de bebida? Não, mas a bebida também chama para um bate-papo, você sentar, ficar ali à noite, comer um petisco, entendendo? Então, é isso. O povo diz, a festa acabou. Nós estamos trabalhando, deixa eu chamar a atenção aqui, que a gente está indo finalizando, então vamos fazer o seguinte, vamos retomar, e as pessoas também, os internautas, alguns que entraram, vamos retomar, não é? Vai fechar aqui, a gente retoma, não é? Daqui a pouco para dar continuidade a essa conversa tão boa com você. Tá bem, meu Deus, tá bem, vamos lá.